Bem-vindos a uma jornada pelas areias do tempo, onde desvendaremos os segredos de uma das civilizações mais enigmáticas da história, a cidade perdida de Petra. Prepare-se para ser transportado para um mundo de maravilhas, onde a engenhosidade humana se fundiu com a grandiosidade da natureza. Nossa exploração começa imersa em suas estruturas mais emblemáticas, uma prova viva da maestria arquitetônica nabateia. Emergindo da fenda estreita do Sikh, a visão do Al-Kazner, ou o Tesouro, é um espetáculo que desafia a compreensão. Esculpida diretamente na rocha de arenito, esta fachada de 40 metros de altura e 28 metros de largura é a joia mais reconhecível de Petra, um ícone que cativou gerações. Sua perfeição simétrica, as colunas coríntias, os frisos ornamentados e as figuras mitológicas como a de Ísis e a da deusa Fortuna, parecem ter sido cinzeladas por mãos divinas. A precisão e a escala da obra revelam não apenas uma habilidade artística superlativa, mas também um conhecimento profundo de engenharia e geologia. Como os nabateus conseguiram tal feito em uma época sem as ferramentas modernas, trabalhando de cima para baixo, é um mistério que continua a intrigar arqueólogos e engenheiros. Apesar de seu nome popular, o propósito do tesouro permanece um dos maiores debates entre os estudiosos. A lenda popular de que era um local para guardar tesouros, devido à urna entalhada no topo que supostamente conteria riquezas, é mais uma fantasia romântica do que um fato histórico. A análise arquitetônica e a descoberta de câmaras funerárias em seu interior sugerem que Al-Kazner era, na verdade, um mausoléu real, ou um templo dedicado a uma divindade importante. Alguns teorizam que poderia ser o túmulo de um rei nabateu significativo, como Aretas IV, ou um santuário para uma deusa da fertilidade. A ausência de inscrições claras que identifiquem seu propósito específico apenas aprofunda seu véu de mistério, convidando a uma constante reinterpretação de sua função original. A magnificência de sua fachada não era meramente estética, era uma declaração de poder, riqueza e fé de uma civilização que dominava as rotas comerciais do deserto. Para além do esplendor do tesouro, Petra revela outra obra monumental que desafia os limites do esforço humano, o Adeir, ou o monastério. Atingir esta estrutura exige uma jornada árdua, uma subida de mais de 800 degraus esculpidos na rocha, serpenteando por desfiladeiros e formações rochosas dramáticas. No entanto, o esforço é recompensado por uma vista e uma experiência de proporções épicas. Com uma fachada ainda maior que a do tesouro, medindo cerca de 47 metros de largura por 48 metros de altura, o monastério é uma imponente estrutura que domina a paisagem. Embora compartilhe semelhanças estilísticas com Al-Kazner, Ad-Deir possui uma simplicidade mais robusta, com colunas maciças e uma urna decorativa ainda maior no topo, de 9 metros de altura. Seu nome, monastério, deriva do uso pelos monges cristãos nos séculos posteriores, mas sua função original era provavelmente um templo ou salão de assembleias para rituais religiosos. O vasto pátio em frente à fachada sugere que era um local de grandes congregações, talvez para celebrações anuais ou peregrinações. A engenhosidade dos nabateus é evidente não apenas na escala da escavação, mas também na maneira como integraram a estrutura à montanha, aproveitando as características naturais da rocha para criar um santuário de tirar o fôlego. O impacto visual de Ad-Deir, em sua solidão e grandiosidade, é uma recordação pungente da devoção e da capacidade de uma civilização de moldar seu ambiente para expressar sua fé e sua identidade. Descendo das alturas e explorando o coração da cidade, encontramos as imponentes tumbas reais, um conjunto de mausoléus escavados na face da montanha conhecida como a Parede do Rei.
Estas tumbas, que incluem a tumba da urna, a tumba da seda, a tumba coríntia e a tumba do palácio, oferecem um vislumbre fascinante da opulência e das crenças da elite nabateia. A tumba da urna, com sua fachada de 4 colunas e uma urna no topo, é a mais proeminente. Acredita-se ter sido usada como igreja bizantina no século V d.C., mas originalmente um túmulo real. A tumba da seda é notável pelas cores vibrantes de seu arenito, que se assemelham a um tecido ondulante, enquanto a tumba coríntia exibe uma fachada mais complexa e danificada, semelhante à do tesouro, mas em menor escala e com detalhes menos preservados. A tumba do palácio, a maior de todas, exibe uma fachada maciça, que lembra um palácio romano, embora apenas o andar inferior seja esculpido na rocha, com os andares superiores construídos. Estas tumbas não eram meros locais de enterro. Eram monumentos à memória dos reis e membros proeminentes da sociedade nabateia, projetados para glorificar os mortos e assegurar sua passagem para a vida após a morte. A grandiosidade e a localização elevada das tumbas reais refletem o status social e a riqueza daqueles que ali foram sepultados, e a crença dos nabateus na importância de honrar seus ancestrais e líderes. A arquitetura funerária de Petra é um testemunho da sofisticação de sua cultura e de seu profundo respeito pela vida e pela morte. No entanto, a existência de uma cidade tão próspera e monumental no coração de um deserto árido levanta uma questão fundamental. Como os nabateus conseguiram sustentar uma população tão grande e construir tais maravilhas sem um suprimento de água consistente? A resposta reside em sua extraordinária engenharia hidráulica, um feito que rivaliza com suas proezas arquitetônicas. Os nabateus eram mestres na arte de coletar, armazenar e distribuir água. Eles desenvolveram um sistema complexo e engenhoso de canais, barragens, cisternas e tubulações de cerâmica que capturavam a água da chuva e de fontes, mesmo em pequenas quantidades, e a direcionavam para a cidade. Ao longo do Sique, por exemplo, ainda se podem ver os restos de canais esculpidos na rocha ou construídos com tijolos, que transportavam água para o centro urbano. Cisternas subterrâneas, muitas delas seladas com gesso impermeável, eram capazes de armazenar milhões de litros de água, garantindo um suprimento constante durante os longos períodos de seca. Barragens e diques foram construídos para desviar as inundações repentinas, protegendo a cidade e, ao mesmo tempo, canalizando a água para reservatórios. Essa maestria em gestão hídrica não apenas permitiu que Petra prosperasse como um centro urbano e comercial, mas também demonstrou uma compreensão avançada de seu ambiente e uma capacidade notável de adaptá-lo às suas necessidades. A engenharia hidráulica nabateia é tão impressionante quanto suas fachadas esculpidas, pois foi ela que tornou possível a própria existência de Petra. Sem essa inovação vital, as maravilhas arquitetônicas que hoje admiramos jamais teriam existido. Unidade que a diferencia do tesouro, sugerindo uma função mais pública ou religiosa, talvez um templo dedicado ao rei Obodas I, divinizado após sua morte, ou mesmo um local de banquetes sagrados. Cada entalhe, cada coluna, cada fachada monumental em Petra não é apenas uma obra de arte, é um testemunho da capacidade de uma civilização de prosperar em um ambiente desafiador e de deixar uma marca indelével na paisagem. Mas como uma civilização capaz de tais feitos pôde desaparecer da memória coletiva por séculos? Depois de testemunhar a grandiosidade de Petra, surge uma questão intrigante: como uma cidade tão magnífica pôde ser perdida no tempo? Voltamos agora nossa atenção para a história de sua ascensão, os fatores que levaram ao seu misterioso declínio e, finalmente, sua emocionante redescoberta, que a trouxe de volta à luz da humanidade.
O apogeu do reino nabateu foi um capítulo vibrante na história antiga, com Petra pulsando como o coração de uma vasta rede comercial. Localizada estrategicamente na encruzilhada de rotas que ligavam a Arábia, a Mesopotâmia, o Egito e o Mediterrâneo, Petra não era apenas uma cidade. Era um centro logístico e cultural vital. Os nabateus, um povo nômade de origem semítica que se assentou na região por volta do século VI a.C., transformaram sua profunda compreensão do deserto e de suas rotas em uma fonte inesgotável de riqueza e poder. Eles se tornaram mestres do comércio de bens de luxo, controlando o fluxo de incenso e mirra do sul da Arábia, especiarias da Índia, sedas da China e ouro e marfim da África. Caravanas gigantescas, com centenas de camelos, convergiam para Petra, onde os nabateus não só protegiam as rotas, mas também ofereciam suprimentos essenciais, especialmente água. A engenhosidade nabateia no manejo da água foi a verdadeira espinha dorsal de sua prosperidade. Em um ambiente árido, eles desenvolveram um sistema sofisticado de barragens, cisternas, aquedutos e canais, esculpindo-os na rocha ou construindo-os com argamassa e pedra. Essa infraestrutura permitia coletar e armazenar a escassa água da chuva, distribuindo-a eficientemente para a população, para a agricultura e, crucialmente, para as caravanas que passavam. Essa habilidade transformou Petra em um oásis urbano, capaz de sustentar dezenas de milhares de habitantes e de servir como um refúgio seguro e abastecido para os comerciantes. A riqueza gerada por esse monopólio comercial permitiu aos nabateus não apenas construir as maravilhas arquitetônicas que hoje admiramos, mas também desenvolver uma sociedade sofisticada, com uma escrita própria, avanços na metalurgia e uma cultura rica em sincretismo, absorvendo influências egípcias, gregas e romanas, mas mantendo uma identidade distintiva. Eles eram diplomatas astutos, capazes de negociar com impérios vizinhos como os Ptolomeus, os Seleucidas e, eventualmente, os romanos, mantendo sua autonomia por séculos. A cidade era um caldeirão de culturas, línguas e ideias, um verdadeiro centro cosmopolita do mundo antigo. Contudo, nenhum império ou reino é eterno, e o destino de Petra não seria diferente. A queda e o abandono da cidade foram o resultado de uma complexa interação de fatores políticos, econômicos e ambientais. O mais significativo desses foi a ascensão inexorável do Império Romano. Embora os nabateus tivessem mantido uma relação complexa e muitas vezes ambígua com Roma, ora como aliados, ora como súditos tributários, a autonomia de Petra estava com os dias contados. Em 106 d.C., o imperador romano Trajano anexou o reino nabateu, transformando-o na província da Arábia Pétrea. Essa anexação, embora inicialmente não significasse a destruição imediata de Petra, marcou o fim de sua independência e, crucialmente, o controle nabateu sobre as lucrativas rotas comerciais. Com a Pax Romana, novas rotas comerciais começaram a emergir e a se consolidar. O desenvolvimento de rotas marítimas mais eficientes através do Mar Vermelho, por exemplo, oferecia uma alternativa mais rápida e muitas vezes mais segura para o transporte de mercadorias entre o Oriente e o Ocidente, contornando a necessidade das longas e perigosas jornadas por terra através do deserto. As cidades portuárias romanas como Aila, atual Acaba, ganharam proeminência e a infraestrutura romana, como a Via Nova Trajana que ligava o Mar Vermelho a Damasco, embora passasse perto de Petra, não a favorecia como o centro exclusivo que fora. A economia de Petra, outrora baseada no controle do comércio de caravanas, começou a declinar. A cidade não foi repentinamente abandonada. Em vez disso, experimentou um lento e doloroso processo de esvaziamento. Além das pressões políticas e econômicas, os desastres naturais desempenharam um papel devastador.
A região de Petra é geologicamente ativa, e terremotos eram uma ameaça constante. Um dos mais catastróficos ocorreu em 363 d.C., causando danos generalizados à infraestrutura hídrica e a muitos dos edifícios. Embora a cidade tenha sido reconstruída e continuasse a ser habitada, inclusive sob domínio bizantino como um centro episcopal, ela nunca mais recuperou seu antigo esplendor. Outro grande terremoto em 551 d.C. infligiu mais destruição, e a combinação desses eventos com a mudança das rotas comerciais e o declínio do poder bizantino na região levou a um abandono gradual e quase completo. A cidade, que antes fervilhava com a vida e o comércio, tornou-se cada vez mais silenciosa, engolida pelas areias do deserto. O silêncio de séculos então se abateu sobre Petra. De uma cidade próspera e cosmopolita, ela se transformou em uma maravilha esquecida, uma lenda sussurrada apenas entre as tribos beduínas locais. Por mais de 1000 anos, Petra permaneceu oculta do mundo ocidental, sua existência conhecida apenas por alguns poucos, que a protegiam com o mistério e o medo. As areias cobriram suas ruas, o vento assobiava através de suas fachadas vazias e a natureza reivindicou suas estruturas, transformando-as em parte da paisagem rochosa. Os viajantes ocidentais que se aventuravam na região raramente chegavam perto, e aqueles que o faziam eram desencorajados ou impedidos pelos habitantes locais, que tinham seus próprios motivos para manter o segredo. Talvez para proteger suas fontes de água, seus pastos, ou simplesmente por um profundo respeito pela sacralidade do local. Petra se tornou um fantasma, uma cidade de pedra que existia mais no folclore do que na cartografia mundial. Mas o véu do esquecimento seria finalmente rasgado no século XIX. A redescoberta de Petra é um conto de aventura e audácia, personificado pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Em 1812, disfarçado de cheque árabe com o nome de Ibrahim ibn Abdallah, Burckhardt empreendeu uma jornada perigosa pela região Ostensibli para sacrificar uma cabra em um santuário no topo de uma montanha que ele suspeitava ser o local de antigos tesouros. Seu verdadeiro objetivo, porém, era verificar os rumores de uma cidade antiga, escondida em um vale inexpugnável. Guiado por um beduíno local, ele atravessou o Sique, o desfiladeiro estreito e sinuoso que serve de entrada para Petra, e foi o primeiro ocidental em séculos a testemunhar a visão de tirar o fôlego do Alcazner, o tesouro emergindo da fenda da rocha. Burckhardt passou apenas algumas horas em Petra, sob o olhar atento de seu guia, que desconfiava de suas verdadeiras intenções. Ele não pôde explorar a cidade em profundidade, mas fez anotações detalhadas sobre o que viu, descrevendo o tesouro, os túmulos e a beleza geral do lugar. Suas observações foram publicadas póstumamente em 1822, em seu livro Travels in Syria and the Holy Land. A descrição de Burckhardt de uma cidade de rocha cativou a imaginação do mundo ocidental, acendendo uma febre de exploração e pesquisa arqueológica. Outros exploradores, artistas e arqueólogos seguiram seus passos, e a cada nova expedição, mais segredos de Petra eram revelados. A redescoberta de Petra não foi apenas um evento geográfico, foi um marco cultural e histórico. A cidade rapidamente ascendeu à fama, tornando-se um símbolo da beleza e do mistério do mundo antigo. Sua singularidade e a dramaticidade de sua revelação a tornaram um objeto de fascínio para historiadores, arqueólogos e o público em geral. Esse renascimento culminou com sua designação como Patrimônio Mundial da Unesco em 1985, um reconhecimento de seu valor universal excepcional. Posteriormente, foi eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo em 2007,
solidificando seu lugar como um dos destinos arqueológicos mais importantes e inspiradores do planeta. Essa redescoberta marcou o início de uma nova era para Petra, uma era de estudo intenso, conservação e, inescapavelmente, de turismo. A cidade que esteve perdida por tanto tempo agora se abre para o mundo, convidando a todos a testemunhar sua magnificência e a refletir sobre os ecos de uma civilização que, mesmo tendo desaparecido, deixou uma marca indelével na tapeçaria da história humana. Mas o que significa para Petra estar novamente no centro das atenções? Quais são os desafios de preservar um local tão vasto e delicado em um mundo em constante mudança? E o que seu legado nos ensina sobre a resiliência e a inventividade humanas? Mas a redescoberta de Petra no século XIX não marcou o fim de sua história, e sim o início de um novo capítulo. De uma maravilha esquecida sob as areias, Petra ressurgiu para se tornar um tesouro global, um patrimônio mundial da Unesco e uma fonte inesgotável de fascínio, inspirando o mundo moderno e desafiando-nos a protegê-la para as gerações futuras. O legado de Petra transcende suas ruínas. A cidade esculpida na rocha deixou uma marca indelével na imaginação coletiva e na cultura global. Sua arquitetura singular, a fusão de estilos ocidentais e orientais com a engenhosidade nabateia de esculpir diretamente na rocha, continua a inspirar arquitetos e designers. A forma como os nabateus integraram suas estruturas ao ambiente natural, utilizando as cores e texturas da própria montanha, serve como um modelo atemporal de construção sustentável e harmoniosa. Muitos dos elementos distintivos, como os capitéis nabateus e as fachadas ornamentadas, são estudados e admirados, influenciando o design contemporâneo e até mesmo a cenografia de mundos fantásticos. No cinema, Petra se tornou um cenário icônico, mais notavelmente no filme Indiana Jones e a Última Cruzada, onde o tesouro Alcazné foi imortalizado como o guardião do Santo Graal. Essa representação, embora ficcional, catapultou a cidade para o estrelato global, atraindo milhões de olhares e solidificando sua imagem como um lugar de mistério, aventura e beleza inigualável. Além das telas, Petra tem sido tema de inúmeros documentários, livros, obras de arte e composições musicais, cada um tentando capturar sua essência enigmática. Ela se tornou um símbolo de resiliência e da capacidade humana de criar beleza em meio à adversidade, um farol de uma civilização que, embora silenciada por séculos, ainda ecoa em nosso presente. Contudo, com a fama veio a responsabilidade. A crescente popularidade de Petra apresenta desafios significativos para sua preservação. A fragilidade do arenito, material predominante das estruturas, é constantemente ameaçada pela erosão natural, o vento que esculpiu suas formas e a água que as corrói. As chuvas torrenciais que historicamente moldaram os cânions agora representam um risco de inundações repentinas que podem danificar as bases das estruturas e os caminhos. O aumento do turismo, embora vital para a economia local, também impõe uma pressão considerável. O tráfego de pedestres, a poeira levantada, o toque das mãos humanas e, em casos lamentáveis, o vandalismo contribuem para a degradação do sítio. As mudanças climáticas globais exacerbam esses problemas, com eventos climáticos extremos se tornando mais frequentes e intensos. Para enfrentar essas ameaças, esforços de preservação em larga escala estão em andamento. A Unesco, desde que Petra foi declarada Patrimônio Mundial em 1985, tem desempenhado um papel crucial, fornecendo diretrizes e apoio técnico para a conservação.
O governo jordaniano, através de órgãos como a Autoridade da Região de Desenvolvimento e Turismo de Petra, PDTRA, e o Departamento de Antiguidades, implementa planos de gestão que visam equilibrar o acesso dos visitantes com a proteção do sítio. Equipes internacionais de arqueólogos e conservadores trabalham incansavelmente na restauração de fachadas, na estabilização de estruturas e no desenvolvimento de sistemas de drenagem para mitigar os efeitos da água. Projetos de turismo sustentável são incentivados, visando educar os visitantes sobre a importância da conduta responsável e promover o desenvolvimento econômico das comunidades locais sem comprometer a integridade do sítio. A preservação de Petra é um testemunho do compromisso global em salvaguardar a herança da humanidade. Neste mosaico de esforços, a comunidade beduína moderna desempenha um papel fundamental e muitas vezes subestimado. Os Bedul, uma tribo beduína com raízes históricas profundas na região, viveram dentro das cavernas de Petra por gerações, antes de serem reassentados em uma vila próxima na década de 1980 para facilitar a preservação do sítio. Apesar da mudança, sua conexão com a terra e com as pedras de Petra permanece inquebrantável. Eles são os guardiões informais do local, com um conhecimento íntimo dos desfiladeiros, das trilhas escondidas e dos segredos que a paisagem guarda. Muitos beduínos trabalham hoje como guias, condutores de camelos e burros, ou vendem artesanato, integrando-se à indústria do turismo. Sua presença e suas histórias orais oferecem uma perspectiva única sobre Petra, não apenas como um monumento histórico, mas como um lar vivo, um lugar de vida e cultura contínuas. Eles são os herdeiros de uma tradição milenar, e seu envolvimento ativo na gestão e interpretação do sítio é vital para uma abordagem holística da preservação. As tensões entre as necessidades de uma comunidade tradicional e as exigências da gestão de um patrimônio mundial são reais, mas o diálogo e a colaboração são essenciais para garantir que a herança de Petra seja protegida e que os benefícios do turismo sejam compartilhados de forma equitativa. E mesmo com séculos de exploração, Petra continua a nos surpreender. A arqueologia moderna, impulsionada por novas tecnologias e metodologias, está revelando segredos que estavam além do alcance das gerações anteriores. A vasta extensão de Petra, com apenas uma fração de sua área total escavada, sugere que grande parte de sua história ainda jaz enterrada. Técnicas não invasivas, como o radar de penetração no solo, GPR, imagens de satélite de alta resolução e mapeamento por drone, permitem que os arqueólogos vejam sob a superfície sem perturbar o sítio. Essas ferramentas revolucionárias têm levado a descobertas impressionantes. Em 2016, uma equipe de pesquisadores, utilizando imagens de satélite e drones, revelou uma enorme plataforma monumental, previamente desconhecida, escondida sob as areias, a cerca de 800 metros a sul do tesouro. Esta estrutura, maior do que uma piscina olímpica, sugere a existência de um grande espaço público ou cerimonial, alterando fundamentalmente nossa compreensão da escala e organização urbana de Petra. Escavações em andamento continuam a desenterrar novas habitações, complexos de templos, sistemas de água e artefatos que oferecem insights sem precedentes sobre a vida cotidiana, as crenças religiosas e as complexas redes comerciais dos nabateus. Cada nova descoberta é uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa, nos aproximando de uma compreensão mais completa desta civilização extraordinária. O futuro da pesquisa em Petra é promissor. E o que ainda está por ser desvendado promete reescrever os livros de história e aprofundar ainda mais nosso fascínio por esta cidade perdida que se recusa a permanecer em silêncio. Ao longo desta jornada,
Exploramos as maravilhas arquitetônicas de Petra, desde o enigmático tesouro até o imponente monastério, testemunhando a engenhosidade de uma civilização que desafiou o deserto. Mergulhamos na fascinante história de sua ascensão como um império comercial, seu declínio sob a sombra de Roma e seu gradual abandono até seu dramático redescobrimento. E, finalmente, desvendamos seu legado duradouro no mundo moderno, os desafios cruciais de sua preservação e as emocionantes descobertas que continuam a desvendar seus segredos. Petra é mais do que um conjunto de ruínas. É um testemunho da resiliência humana, da capacidade de criar beleza e de dominar o ambiente. E um lembrete vívido de que a história está sempre sendo reescrita. Os segredos que jazem sob as areias do tempo são vastos, e Petra, com sua beleza intemporal e mistérios profundos, continua a ser uma das maiores maravilhas do nosso planeta. Que sua grandiosidade inspire a todos nós a valorizar e proteger as relíquias de um passado que ainda tem tanto a nos ensinar. Junte-se a nós em salvaguardar este legado, explorando mais a fundo, visitando responsavelmente e contribuindo para que as histórias de Petra nunca sejam totalmente contadas.